chegamos ao segundo episódio do nosso podcast Cabeça Fora d'Água. E hoje nós trazemos aqui duas cabeças que nos vão colocar aqui os pensamentos em cima da mesa e vão nos pôr a pensar sobre um tema que traz muita reflexão, que é as perturbações do espectro do autismo. São mais de 2 meninos nas perturbações do espectro do autismo e que têm no seu plano terapêutico e de desenvolvimento, no seu plano de acompanhamento, a piscina como campo de intervenção, a água como campo de intervenção. E trazemos aqui duas mães que nos vão passar a perspectiva delas sobre aquilo que pode ser a importância que uma piscina, que um meio aquático, que a água pode ter efetivamente naquilo que é o autismo. Eu gostava de iniciar perguntando a cada uma de vocês, e vou começar pela ponta, está bem, Maria? Se a Joana tivesse que explicar a alguém o que é o autismo, como é que explicaria? Eu acho que o autismo é só uma maneira diferente de sentir e de ver o mundo que nos rodeia. É isso que consegue perceber através do Afonso, que ele sente de outra forma? Sim, eu acho que sim. Eu acho que dependendo das fases do autismo, não é, que sabemos que existem várias, na posição em que o Afonso se encontra, no estadio em que ele se encontra, eu consigo perceber perfeitamente que ele sabe o que é que acontece à volta dele, sabe perceber o que é a comunidade onde ele está inserido, só que vê as coisas de outra maneira e responde aos estímulos, às pessoas, a tudo, de uma maneira como ele vê. É isso mesmo. E a Maria, se tivesse que explicar o que é o autismo na sua perspectiva daquilo que é uma criança em desenvolvimento, porque não deixam de ser crianças, jovens e adultos, não é? Que serão no futuro, mas quando nos perguntam ainda hoje o que é isso do autismo, ou às vezes quando nem sequer perguntam e se criam ideias daquilo que é o autismo, se tivesse que desmistificar essa ideia do que é, como é que o explicaria? Eu acho que diria, como a Joana disse, e muito bem, eu acho que o Henrique, no caso do meu filho, sim, ele vive um mundo um bocadinho de outra forma, sente de outra forma. Mas porquê é que acha que eles, ou seja, quando vocês dizem que eles sentem, vocês notam efetivamente que eles recebem as coisas de outra forma, na forma como se comportam? O que é isso do sentir de outra forma? Porque para as pessoas que efetivamente não lidam com isto que é o autismo, dizermos que eles sentem de outra forma, não sei se as pessoas entendem verdadeiramente o que é isto, não é? É como se ele sentisse a luz muito mais intensa, o toque, é verdade mesmo. O toque mais intenso, e vocês têm isso o barulho no dia -a -dia. Mais intenso, e são coisas que a gente diariamente não nota. Mas vocês notam isso nos vossos filhos? Exatamente. Por exemplo, não sei se, por exemplo, no Afonso... Sim, isso nota. Ou já tiveram isso e neste momento já não está tão presente, por exemplo? Há coisas que vão e que voltam, e há dias que incomoda e outros dias que não incomoda. Isso mesmo. Mas, por exemplo, ele sabe perfeitamente que está num shopping e ele já consegue entrar no shopping e abstrair-se de muita coisa. Num shopping nós temos imensos estímulos, não é? Mas isso não acontecia anteriormente, Joana? Ele sempre gostou de ir, mas notava-se que era alguma coisa que sentia alguma dificuldade. E o incomodava? E às vezes até o incomodava, ou então não conseguia, só conseguia ir a um sítio, tínhamos que lhe dizer especificamente, nós vamos só ali, voltamos. Agora ele consegue passear no shopping normalmente. Claro que temos sempre que ter aqui em atenção que temos que lhe dar alguma coisa que ele goste. Por exemplo, temos que passar no parque, né? No parque infantil temos que passar, mas conseguimos fazer uma ida ao shopping normalmente. Certo. Aqueles estímulos que para ele já eram uma coisa muito forte, ele já consegue abstrair-se e regular-se dentro daquele... isso que chega a ele. Exatamente. A Maria, por exemplo, quando diz então que nota que é uma forma de sentir diferente, através de vários exemplos então da luz, do toque, além do sentir, que outras alterações é que consegue indicar, além do sentir? Pronto, o mesmo ver, se formos por exemplo a um supermercado, o Henrique fica a olhar para todo lado, se houver muito barulho, fica completamente perturbado e nós não conseguimos ir. Uma ida ao supermercado é muito difícil. Mas se formos, por exemplo, a um parque, saímos de casa, vamos ao parque, ele já sabe que vai ao parque, vamos falando com ele, vamos ao parque, ele chega ao parque, está super bem, não há barulho,
não há... Mas há sons que estão presentes. Sim, mas Mas para ele são apelativos àquele contexto. Não, porque ele gosta de ir ao parque. É isso, Nós temos que fazer alguma coisa que ele goste muito para conseguirmos que ele esteja tranquilo, que ele esteja bem. Ele faz passeios maravilhosos no parque. Ontem foi visível, ela conseguiu ver-vos a passear no parque, mas a Maria dizia que isso não era possível aqui. Antes não era possível. O Henrique não dava a mão. Agora já dá a mão, antes fugia. E com tranquilidade, não é também muito trabalho da nossa parte. Fugir, aí está, seria uma fuga desses estímulos todos. Sim, vocês falam desse se formos ao supermercado isso acontece, porque ele está a tentar fugir uma fuga, do barulho, está a tentar fugir de tudo, e depois existem muitas coisas no supermercado, existe muita tudo, cor, muita luz, muitas temperaturas, estamos à parte dos frios, não é? Ou não, noutras zonas, portanto, nós vivemos num mundo de estímulos, não é? Só que nós conseguimos organizar com todas essas informações que nos vão chegando. E vocês notam que os vossos filhos, numa perturbação do espectro do autismo, onde notam mais efetivamente é na forma como sentem a partir daquilo que o mundo lhes traz, não é? E não conseguem organizar na forma como nós nos organizamos. Acaba por ser mais por aí. E também a dificuldade de comunicação, não é? Que também é muito, no caso do Afonso ainda é uma barreira muito grande. A falta dele conseguir explicar porque é que aquilo está a causar um mal-estar também não ajuda. Claro que nós, enquanto pais que vivemos aquilo diariamente, conseguimos ter alguma percepção do ok, ele está a começar a ficar agitado, vamos mudar, vamos para ali, vamos... Há alguns pontos gatilhos que vocês já sabem identificar. Exatamente. Mas com certeza em alguma fase da vossa vida, para vocês, foi sempre uma interrogação. Porquê é que ele está assim? Sim. Ok. Mas notam que ao longo do tempo vocês próprios vão conseguir identificar ou ele próprio já vai conseguindo comunicar-vos isso? Sim, ele também já consegue dizer. Também será importante nós dizermos aqui, nós temos o Afonso, vamos dizer a idade deles, temos o Afonso com 8 anos e temos o Henrique com 3, quase a fazer 4. Exatamente. Portanto, e temos está numa aqui fase que ainda não se comunica muito, começou a dizer umas palavras, exatamente. Começou a dizer umas palavras, muitas delas em inglês. Mas ele começou agora a comunicar-se agora há pouco tempo. Temos um Afonso que também fala bastante com a língua inglesa. Sim. Ok. Acho que é muito comum, não é? Agora já está no francês. O inglês já não tem tanto interesse, já está no francês. Mas a língua inglesa, de uma forma geral, é característica a estar presente. Não diria de uma forma geral, há crianças em que efetivamente está mais presente e nós conseguimos notar isso. E temos aqui, está mais 2 casos em que é possível verificar isso. Tendo esta parte esclarecida daquilo que é importante chamar aqui a atenção das pessoas, efetivamente, para avós de mães que têm filhos com autismo, o que é isto do autismo? Porque é importante cada um de nós estar disponível para saber acolher estas alterações de desenvolvimento, que em alguma fase da nossa vida podem estar mais ou menos exacerbadas, mais ou menos presentes, e é importante que cada um de nós, quando se depara com uma criança com autismo, que saiba acolher e que saiba perceber o que é isto do autismo, sem julgamento. Porque às vezes vocês notam ou passaram por isso daquilo que é visto como uma má educação destes meninos. Sim, sem dúvida. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. As pessoas olham para nós e veem o nosso filho no chão a chorar. Mas vocês notam no olhar ou já tiveram mesmo... feedbacks algumas situações assim mais negativas, mas normalmente no olhar a gente consegue perceber, não é? E depois as pessoas dizem, é muito miminho, é muito miminho. Há muito essa ideia, por isso é que é importante ouvir-se o que é isto do autismo. Porque quem nos dera a nós, não é? Que eles conseguissem regular toda esta informação e não entrassem aqui numa crise comportamental ou neurocomportamental, porque é assim que o cérebro dele está a receber informação e é por isso que ele não consegue organizar isto e acaba por entrar aqui num momento de crise. Por isso é que eu digo sempre, o conhecimento daquilo que existe, naquilo que é a neurodiversidade, porque todos nós somos diferentes e é a parte aqui da neurodiversidade que interessa, e onde depois se distinguem então os neurotípicos, os neurodivergentes, e por isso mesmo, porque somos todos diferentes e cabe aqui a forma de sabermos olhar o outro, mas sabermos acolher nessa perspectiva, conhecendo aquilo que está do outro lado sem julgamento. Eu acho que isso é extremamente importante e acho que aqui o pontapé de partida para este episódio deve começar por aí. Vamos primeiro perceber para depois então tentarmos acolher da melhor maneira estas informações.
Quando vocês, obviamente, com filhos nas perturbações de espectro do autismo, começam a perceber estas alterações ao longo do desenvolvimento, ao longo dos anos de vida dos vossos filhos, começam a procurar por respostas, não é? E a procurar por respostas que vão ao encontro, obviamente, do máximo bem-estar dele, ou daquilo que vocês lhe conseguem proporcionar de melhor. Uma das respostas que vocês procuraram é esta, que foi o meio aquático, ok? Que foi a piscina. Indo agora aqui, no vosso caso, Maria, vocês estavam num país diferente, certo? Sim, nós vivemos na Holanda, Exatamente. nos Países Baixos. Mas lá vocês já tiveram procura pela piscina ou nunca? Não. Quando nós viemos, nós estávamos a achar que era só um atraso no desenvolvimento, que vivíamos num país diferente, a língua diferente, pais de primeira viagem. Exato, todos nós, não é? Quem vai a primeira vez, certo? E estávamos a achar que o problema seria nosso. Está tudo bem, Maria. O problema seria nosso. E então, na altura, depois decidimos... Mas vosso enquanto família? Ou seja, vocês estavam a achar que o problema era vosso, como assim? Ou seja, achávamos que o Henrique não falava por causa das duas línguas. Ok. Achávamos que... Ou seja, achávamos um bocadinho que aquele... Ou seja, o desenvolvimento era um bocadinho nosso, porque na verdade o Henrique deu um sinal muito grande. O Henrique aos 10 meses teve uma convulsão. Isso, ok. E então regrediu tudo aquilo que ele fazia. E na altura que nós regressamos, o Henrique tinha 1 ano e meio. E mais ou menos 1 ano e meio. E quando chegamos, começamos a procurar e começamos a perceber que realmente o problema não é nosso. Não, e é normal, até porque... E eu tenho que dizer, a Maria é uma mãe que facilmente se vai abaixo com a história do Henrique, com a história da família deles, é normal. Acho que é sempre um choque para qualquer família. Mas é importante, aí está, que quem vê, que quem ouve, que saiba entender que isto é um percurso muito difícil e que é um percurso que eu acho sempre que é um percurso às escuras. Porque é algo que não se sabe perceber bem o porquê. E eles aí ficaram por isso. Porquê? Será que somos nós? Exatamente, sem Será dúvida. que nós provocamos isto? O que é que nós fizemos? Não é? E há aqui pontos de interrogação que às vezes nos metem mesmo em causa. E foi isso que vocês sentiram. Depois regressamos a Portugal, fomos àquelas consultas de desenvolvimento. Sim. Parte de pediatria. Exatamente. Fomos àquelas consultas de desenvolvimento, começámos a fazer terapia ocupacional com integração sensorial. Mas quando vocês começaram, então já vos foi indicado, há aqui um atraso? Disseram que havia um atraso global do desenvolvimento. Na verdade, nós pensávamos que era só um atraso global no desenvolvimento, mas já nos começaram a dar um bocadinho uma luz que seria o autismo. Na verdade, nós estávamos um bocadinho em negação. Ok. Achávamos que era o atraso do desenvolvimento. Certo. Depois fomos pesquisando, fomos procurando, tanto eu como o meu marido, sempre à procura, o que é que podemos fazer. Mas naquilo que vocês procuravam, já viam que efetivamente havia sinais que realmente iam corresponder àquilo que era o autismo? Já. Okay. Já, mas não havia nenhum historial da família. Certo. Não havia nada e nós estávamos ainda um bocadinho na negação. Entretanto, começámos a fazer as terapias, mas sempre em busca de mais. Eu queria mais, porque achava que aquilo ainda não era certo. Precisava de mais alguma coisa, precisava de alguma coisa que acalmasse o Henrique. E então fomos pesquisando muito e encontramos na internet. Psicomotricidade em meio aquática. Pensei assim, eu acho que isto vai ser uma solução para o Henrique, porque ele ainda não tinha muita motricidade. A motricidade fina era muito boa dele, mesmo pequenino era muito boa, mas a motricidade normal, global, ele não tinha o equilíbrio, a coordenação, essas coisas todas, e foi então que eu encontrei a Sofia. Mas há a psicomotricidade fora da água. Exatamente. Mas também há na água. O que é que vos fez ir para a água? Porque às vezes os pais vão à procura da psicomotricidade ou da terapia ocupacional, mas há muitos que nem sabem que isto existe na água. Ou seja, eu encontrei... Porque existe, ou pelo menos cá em Portugal, não é? Não se começa por aí. Muito em clínicas. Pronto, depois vamos ouvir a vossa perspectiva, não é? Eu encontrei a psicomotricidade em meio aquático. Eu procurei a psicomotricidade, mas encontrei logo em meio aquático, naqueles sites brasileiros. Não tem nada.
Pois, porque no Brasil está No muito Brasil, mais muito à à frente. frente, muito à frente. Olha, precisas, Eu não, serei aqui uma para já não. pioneira em Portugal a tentar Desculpa, trazer assim dá para descontrair um bocadinho. Sim, sim, sim. Sou muito Eu serei nervosa, cá. nota-se. Mas essa sua realidade, Maria, é a extremamente realidade. importante. É extremamente importante. Não se sinta nunca. Por isso, a Maria na piscina dá-me voz, Sofia, eu, a sério. Olha, mas, eu mas às vezes que é eu tão costumo até dizer uma importante. coisa, vocês são nossos psicólogos. Desculpa, eu estou mais à vontade aqui do Não, que não, não. mas vocês são mesmo nossos psicólogos, Não é, porque na Maria. verdade, É na verdade, vocês dão-nos uma força incrível sim, sim. quando tu estás daquele lado com o meu filho, no meu caso, não é? Tu estás daquele lado com o meu filho, eu estou deste lado, e às vezes é assim, olha Sofia, e achas isto, e achas aquilo, porque tu diariamente trabalhas com crianças, eu só verdade. tenho uma criança, eu sei Mas que são então todos posso-vos diferentes. dizer, já que estamos agora mais atrás das câmaras, perguntem à minha irmã como é que eu fico depois. Porque eu muitas vezes para digo à minha irmã, como Pois, eu abaixo. imagina, Claro. imagina. Sim. Desde que fui mãe. Mas depois passa tudo. Normal. Pois. Opa, nós somos mulheres, Sim. todas nós, não é? Já somos, eu acho que nós somos muito fortes, nós somos escolhidas mesmo para isto, mas eu sou uma chorona, eu Sim, choro, sim. choro muito. Mas é isso que eu já lhe dizia à Maria na piscina, quando a Maria Sofia, eu não sei, esta vossa realidade tem que ser falada, ela tem que estar à mostra, porque senão isto nunca vem cá para fora e pensa-se que isto é um mundo estruturado de uma família que parece que está completamente robotizada de escola, terapia, casa, e o que estas famílias passam por trás? Ninguém imagina. Ninguém imagina, não. Ninguém imagina o que isto Era é. o que eu te dizia ontem, Sofia. É assim, nós estamos felizmente a passar uma fase muito boa. Muito. Sim, Felizmente sim. nós estamos a passar uma fase muito boa. Sim. E está um grande pico de desenvolvimento com o Henrique, está incrível. Mas é isto que eu digo, é só se ver nestas famílias, as famílias que se definem como famílias atípicas, a luta na escola, as lutas na escola que eles têm, o que é que passam para depois quando há as transições, às vezes entre anos, ou os pedem adiamentos, depois terapias, e quando é isso, como é que isto vai acontecer, às vezes até só uma mudança de terapeuta, lá vamos nós começar de novo, ou seja, mas eu acho que quem vê de fora, pronto, é a vida deles, é isto, é aquela rotina. Mas eu acho que ninguém imagina o que é a bagagem que estas famílias levam às costas. E ali eu acho que a piscina é um contexto um bocadinho mais livre e que acaba por as famílias, nós notamos muito isto no nosso contexto, desabafarem um bocadinho connosco. E é isto que eu noto muito. No caso da Joana, não é Joana, mas ouço muitas vezes a mãe dela, Sofia, e ela fala, eu tenho que lhe dizer, fala o que a minha filha passa. E eu tento ajudar o máximo para a minha filha não sofrer. É isto. E é uma família... E naquele dia que eu te telefonei... Sim. Que estava um bocadinho em pânico. Sim. Telefonei-te a dizer, olha, eu vi o teu contacto e não sei o que, vi o teu contacto, depois disso até me deram o teu contacto, mas nós já tínhamos falado. E eu estava assim com muito medo e tu disseste, olha Maria, é assim, há meninos aqui que não têm diagnóstico. Há meninos que não têm, e eu disse, mas o Henrique ainda não tem diagnóstico fechado, ou seja, eu ainda estava um bocadinho naquela fase de negação. E tu disseste-me assim, Maria, mas há muitos meninos que não têm diagnóstico, nós temos outros meninos e não quer dizer que não possas vir para cá. Eu estava cheia de medo, no primeiro dia eu levei o meu fato de banho, não sei se tu te lembras. Lembro perfeitamente. Levei o meu fato de banho, toda ela preparada, tudo. Levei a minha touca, entro para a piscina, ali pronta para a guerra, para ver o que é que acontecia. O Henrique não molhava a cabeça, o Henrique não gostava de tomar banho. O Henrique, a partir da convulsão, não é? A partir de um ano de idade que seja, nunca mais conseguiu tomar banho numa banheira. Não conseguia ter água dos ombros para cima, nem era só a cabeça, era dos ombros para cima. Isto é a realidade de uma família. O Henrique mergulha, nós vamos a uma piscina, nós fomos este fim de semana a uma piscina, e ele adora, e ele dá mergulhos, e eu fico a pensar assim, uau! E vocês festejam todas as vitórias. Uau, é incrível, mas eu vou-te dizer, Sofia, tu por acaso não viste essa situação, mas eu estava cheio de medo, o Henrique a mergulhar ali, eu a pensar assim, quando é que eu vou tirá-lo da água? Mas não, ele estava feliz, ele estava tranquilo, e tu pensas assim, este menino há um ano atrás não molhava a cabeça. Era um choro, era uma gritaria. Nós íamos para a casa de banho, eu tinha que o agarrar. O banho era um momento de transtorno total em casa. Hoje em dia, ele normalmente tem aquela rotina, leva o leitinho, acaba de jantar, leva o leitinho para cima e dá-me a mão e vamos direto tomar banho. Chega lá, diz, nós temos 2 frasquinhos
de gel duche e um de shampoo, e ele diz gel duche, shampoo, e eu digo, hoje vamos lavar a cabecinha e ele shampoo. Vai, incrível. É incrível, claro que é, mas isso, aí está, deve-se mais uma vez a um trabalho de família que foi feito, que mais uma vez eu tenho que dizer que é um trabalho às escuras, que é uma família que vai à procura, o que é que eu posso levar para o meu filho, o que é que vai resultar com ele, o que é que vai trazer-lhe o melhor bem-estar para ele, porque é isso que qualquer mãe procura sempre. É o melhor para os nossos filhos, nós só queremos sempre que nada de mal lhe aconteça e que tudo aquilo que nós lhe pudermos proporcionar de melhor, que exista. E então a Maria estava a dizer, foi à procura da psicomostrada e meio aquático, viu que aquilo parecia muito para o Brasil, não era? Exatamente, eu ia procurar, apareciam-me só sites brasileiros, mas eu fui ver, sim, não é? Sim. E apareciam lá os meninos a fazer algumas atividades, muitas das coisas que nós fazemos atualmente, e eu pensei, olha, vamos experimentar. E então fomos à procura da Sofia. A Sofia deu-me muita tranquilidade quando falamos. Sim. A Sofia falou-me, olha, vamos ver, ainda não tenho vagas, mas vamos ver quando é que vamos conseguir e vamos conseguir. E então fomos. O primeiro dia foi um bocadinho complicado, mas eu desci na água com o Henrique, eu estive um bocadinho com o Henrique na água, e eu acho que o Henrique, a melhor coisa que acontece lá na psicomotricidade é na verdade a conexão e que ele tem contigo. É incrível. Eu ainda ontem eu estava a falar isso ao meu marido. O primeiro palrar do Henrique, aquele palrar de bebê, foi contigo. E a conversa que nós já tivemos. Aquelas conversas que ele tem contigo na piscina são coisas incríveis que só acontece com os pais. Não acontece com mais ninguém. Maria, eu vou-lhe dizer, porque, pois aí está, vocês depois não nos veem fora dali, não é? Sim. Porque depois há coisas que mexem muito. E quando aconteceu isso com o Henrique, aquilo ficou-me... Tu lembras-te de contar depois deles? Houve uma sessão com o Henrique, se agarrou a mim a chorar, nós não sabíamos porquê. Foi. E a Maria começou a chorar também, e eu, sabem, porque eu pensei, se fosse meu filho, meu Deus, que esta mãe sofre por não saber porque é que ele está a chorar. E nós só queremos ajudá-lo, e ele não consegue explicar porquê. E depois tive outra sessão com ele, foi completamente oposto, mas que me fez chorar no máximo, foi ele, eu dizia com ele, e ele para mim foi incrível. E ele nunca tinha feito aquilo. Aquela e no final comunicação foi incrível, foi assim uma coisa. E no final a Maria disse-me assim, Sofia, ele só fez isso comigo, nunca fez e é com verdade, ninguém. com ninguém. E isso fica... Mesmo antes dele falar. Exatamente. Mesmo antes, ele agora diz palavras. O Henrique dizia, antes dos 10 meses, ele dizia mamãe, papá, dizia pouquinhas palavras, mas dizia qualquer coisa, mas ele perdeu tudo. Sim. Antes de ele falar mamãe e papá, ele começou a ter uma conversa ali com a Sofia, mas uma felicidade. Sim, assim, mas eu ali naquele contexto de piscina, eu tento ser sempre, é isso que eu vos digo, o máximo profissional possível. Eu depois, quando me desabem nessa sessão, eu pedi-lhe depois desculpa, mandei mensagem a pedir, porque eu sei, mas eu tenho que ser sempre mais profissional, e é sempre isto que eu às vezes falo em família, porque eles sabem que eu depois me vou abaixo, fora dali, porque eu para vocês eu tenho que ser uma figura de fortaleza, porque eu tenho que ser profissional com vocês, só que... E és, Sofia, acredita que és, que transmites-nos muita confiança, muita força, sim. Muita só que há confiança. Momentos que aquilo ultrapassa completamente, porque eu meto-me do vosso lado. E é isso que eu acho sempre que é importante, é nós calçarmos os sapatos dos outros. Sentimos tanto, nós sempre ali no bordo da piscina, a acompanhar, e boa, filho, vai, continua. É isto que nós queremos enquanto pais, é sempre o melhor para eles, é o melhor. Sem dúvida. Estou ultrapassada aqui esta fase. Queria ouvir agora a Joana, como é que a Joana foi procurar um meio aquático? O porquê? Olha, Sofia, nós estávamos numa fase de transição de terapias. Houve ali uma fase que nós achávamos que... Porque nós apanhamos a pandemia, certo, na parte das... Sim. E a partir dali houve ali um aproveitamento da equipa de nós não assistirmos às sessões, e isso primeiro começou-me a fazer um bocadinho de confusão. Depois comecei a sentir necessidade, porque nós que estamos com eles diariamente, nós precisamos de assistir, porque nós também precisamos de estratégias. Sim. E essas estratégias é quando nós vamos às terapias, não é? E eu sentia também, como a minha mãe também acompanha muito o Afonso, também sentia essa necessidade dela também assistir.
E isso não estava a acontecer, até que houve um ponto que a minha mãe assistiu a uma coisa muito pouco profissional em relação ao Afonso, e então nós decidimos bater a porta e dizer, pá, vamos, isto não está a correr bem. Não fazia sentido. Não fazia qualquer sentido. Já não estava a fazer sentido e depois então deixou de fazer completamente sentido. Olha, mais vale ele ficar sem nada e vamos para outras abordagens. Okay. No meu caso, acaba por ser um bocadinho mais, não diria fácil, mas tem aqui uma coisa mais facilitadora, porque eu sempre trabalhei na área da saúde, em pediatria. Quando o Afonso nasceu, a partir de 1 ano e meio de idade, eu já estava em cima. Eu já sabia que havia ali comportamentos que ele tinha que não eram normais. Conversava muito com o pediatra, tinha acesso a profissionais excelentes na minha carreira profissional. Tive a oportunidade de conhecer pessoas Sendo que o seu caminho não foi tão escuro? Não foi tão escuro. Ok. Eu claramente percebi muito cedo que aquilo não Vocês, estava bem. 18 meses, começaram a perceber? Depois, a partir dali, comecei a falar com uma pediatra de desenvolvimento que trabalhava comigo, ela começou-me a orientar, até que houve um ponto que eu disse, não, isto não pode passar de conversa de corredor, isto vai ter que ser uma coisa a sério, vamos marcar consulta, vou trazer, você vai ver, vai avaliar e pronto. E a partir daí, sempre, vamos, calma, estamos muito à frente, se calhar, não, mas eu prefiro. Eu prefiro que eu venha às consultas e daqui a 1 ano ou 2 não ser nada e pronto, está tudo bem, não há problema. Eu não importa de o trazer. Mas há muitos pais que falam isso, que vamos ver, há crianças que falam mais tarde, porque eles têm aqueles timings, vocês não vão porque ele tem que andar ao ano, porque ele tem que falar não sei o quê. Pronto, está bem, mas à parte disso eu vou trazendo mesmo. É o coração de mãe. Portanto, eu até disse ao pediatra dele, que mudou muito bem, sim, e que é mais que pediatra do meu filho, disse mesmo, se você não disser para eu ir, eu vou na mesma. Eu disse, pronto, então vais ficar mais descansada, vamos começar com isto, vamos, pronto. E ali chegamos ao NIM, vamos começar a terapia ocupacional, também como foi o caso do Henrique, começamos com a terapia ocupacional, depois eu já estava naquela fase que eu queria que me dessem estratégias para ele começar a falar, porque ele pouco falava, então começamos a terapia da fala e por aí começamos todas as terapias. Ele sempre teve terapia ocupacional, terapia da fala e psicologia. Pronto, teve sempre a partir, ainda antes dos 3 anos, ele ainda não tinha os 3 anos quando começou com isso, e foi sempre a nossa base. Depois fomos trocando, ou porque o terapeuta saía do sítio onde nós estávamos, ou porque pronto, houve ali algumas mudanças, até que houve uma mudança que fomos nós dizer, não, chega, que isto não está a correr bem. É a tal mochila que se carrega. E olha, nós precisamos de mais. Nós já estamos aqui há, sei lá, 3 anos, 4 anos e nós, enquanto pais, sentimos que falta. Não chega. O que nós estamos a fazer agora aqui não chega. E então falamos com o pediatra de desenvolvimento e entre uma que conhecia a terapeuta da fala que conhecia uma terapeuta ocupacional, conseguimos reestruturar a equipa. Mas eu achava que o Afonso precisava de alguma coisa que, para além das pessoas com quem ele está agora, que são pessoas que ele confia, que ele comunica, que ele desenvolve, ele precisava de alguma coisa que lhe desse prazer, no sentido de eu vou para ali e vou fazer o que me apetece. Acha ele, não é? Mas ainda bem que é assim, porque é ir fazer, qualquer um de nós que pratique algo, seja atividade física, seja atividades ao ar livre, qualquer um goste, um passatempo qualquer, mas que nos seja sempre prazeroso, em que nós estamos a aplicar efetivamente atividade esforçada, mais ou menos, mas que não temos essa percepção, é maravilhoso, porque nós estamos a trabalhar de uma forma positiva e isso é muito importante, essa perspectiva. Exatamente, ele vive as terapeutas dele, não é? Porque a Sofia também é terapeuta dele, como as pessoas que ele gosta, é como a terapeuta da fala é a minha Magdazinha, a minha Verinha, tira selfies no fim da sessão porque pronto, a psicóloga que entrou há pouco tempo na vida dele, a gente fala nela, só falta aparecer coraçõezinhos, a semana a contar para chegar à terça-feira para ir, que a Sofia vai,
é isto que nós queremos que eles sintam, que eles não sintam que vão para as terapias e que aquilo é como ir, sei lá, fazer Porque uma não coisa. deixam de ser crianças. É Exatamente. isso. Não deixam é de ser crianças, e é isso eu falo muitas vezes. Mesmo esta altura de paragem que nós temos muitas vezes nas diferentes terapias, são crianças e é um ano de exigência que estes miúdos são sujeitos a uma rigidez de horários, uma estruturação, sempre imposto sobre regras, agora vais fazer isto, agora sais e vais para ali. Nós sabemos que isto é importante, isto tem que existir, Claro. mas também é necessário tempo de recuperação e tempo de descanso. São crianças que estão sempre expostas à regra, à exigência, e são crianças. E têm que ter aqui algum equilíbrio nesse sentido. Às vezes esta ideia de sobrecarga não é positiva, porque nós queremos ver tanto resultado, e há aqui uma sobrecarga, mas eles são crianças. Tá bem? É importante pensar Eu nem nisso. fui tanto à procura de uma terapia, de mais uma terapia. Eu fui porque ele, a nível de motricidade, é uma desgraça. Ele, pronto, que a gente chama o típico trapalhão. E ali um bocadinho tentar jogar as duas coisas, mas honestamente não foi pela terapia, foi para tentar que ele tivesse um momento de prazer, porque ele adora a água. É mesmo um prazer para ele. E eu pensei, olha, ele não sabe nadar, eu nunca lhe vou conseguir ensinar a nadar, ele tem que ir para um sítio que tenha alguém que consiga estar com ele, que o consiga ajudar nesse sentido. Mas em algum momento pôs a hipótese de o colocar na natação? Típica, Já tinha tradicional. Mas era um desastre. Era isso que eu gostava que explicasse aqui a vossa diferença, naquilo que encontraram nas aulas típicas de natação e numa parte de psicomotricidade com caráter individualizado para ele. O que é que vocês conseguiram notar que efetivamente fez diferença para ele? Porque não deixa de ser água, porque ele gosta muito, mas o que é que não resultou de um lado que veio a resultar no outro? Aqui vamos buscar aquilo que é do autismo, não é? Que é as características que eles têm, que é o barulho, ou não conseguirem estar num grupo onde estão todos a chapinhar e aquilo, ele gosta de chapinhar, mas se for os outros ele já não gosta, porque não é uma coisa que não é do controle dele. Já entramos aqui um bocadinho naquilo que são as especificidades que ele tem na vida dele. E nós fomos numa altura em que não sabíamos muito bem se aquilo seria autismo ou não, mas que efetivamente ele já revelava algumas coisas que seriam próprias dos meninos com autismo. E então correu muito mal. Ele gritava, ele chorava, ele não fazia absolutamente nada. E quando... Vocês nessa altura foram porque, como qualquer outra família, quiseram inscrever o Afonso na natação ou porque notavam que ele gostava de água? As duas, mas muito no sentido mais da prevenção, não é? De, ok, nós queremos ir passar férias e o ideal é que ele saiba nadar. Porque é importante que isto fique sublinhado. É importante que haja aqui um alerta para isto. Qualquer uma família atípica, seja dentro da área do autismo, de filhos com autismo ou outra síndrome, outro diagnóstico, outra patologia, o que queiramos chamar, tem igualmente direito de ter um serviço em piscina que seja destinado a estas crianças, mas de forma especializada. Não é colocar os meninos, e eu tenho que dizer isto, de molho, que é isto muitas vezes que eu noto, ok? Porque essas especificidades requerem um trabalho específico, é mesmo isto, ok? Especializado, que vá ao encontro daquilo que eles precisam, porque senão o contexto que eles tanto gostam vai deixar de ser motivador e vai deixar de ser o contexto que eles gostam. E é importante que isto fique sublinhado, que fique aqui uma chamada de atenção para que estas famílias tenham igualmente o mesmo direito de ir a uma piscina e procurar. Eu queria pôr o meu filho aqui em sessões, em aulas, mas isto não existe, ok? Por isso aquilo que a Maria dizia, quando procurei se me aparecia no Brasil, pronto, deu-me uma luz de ir criando isto aqui, mas isto ainda hoje, quando se fala bem, ainda o que é, já estamos a ganhar cada vez mais espaço, mas depois também precisamos de apoio autárquico, municipal, nos espaços que nos precisam nos ceder, nos horários que eu ando sempre a bater às portas, porque isto tem que existir para as famílias, porque o serviço tradicional não chega para estes meninos, não é suficiente. E é isto que é importante ficar bem definido. E quando me diz que efetivamente foram experimentar a natação, porque sabiam que por motivos de prevenção, mas também porque o vosso filho gostava de água, mas não resultou, mas vocês sabiam, mas isto tem que existir mais alguma coisa porque ele precisa disto. Eu acabei por encontrar a Sofia porque eu sigo uma mãe que também que tem uma página bastante interessante e bastante informativa até,
que também trabalha, o menino dela também anda com a Sofia. E foi ali que eu comecei a pensar, olha, se calhar pode ser uma boa opção. E falei com o Pedro, com o pai do Afonso, e disse, olha, apareceu-me isto, eu não sei muito bem como é que isto funciona, mas olha, eu vou já mandar mensagem a perguntar, porque eu acho que vai ser por aqui. Porque entre a água, alguma coisa que a gente achasse que ele gostasse, que é ou água ou baterias, ok, vamos começar pela água, não é? Porque para além de tudo, tem uma terapeuta, tem um ambiente que ele gosta e tem aquilo que ele vai precisar também, que é ele conseguir ele próprio manter-se em segurança, porque também é importante ele ter consciência daquilo que acontece à volta dele e que às vezes no autismo é difícil para eles perceberem, porque eles acham que estão sempre bem e a tal impulsividade que às vezes chega pode ser perigosa. Exato, e então foi muito isto, vamos ter que experimentar. Sim. No mesmo diagnóstico, vemos aqui que a procura chegou por motivos mais ou menos semelhantes, mais ou menos diferentes em alguns pontos, chegaram até ao ambiente aquático. Numa fase inicial, há objetivos a que se propõem. A Joana diz-nos, vinha à procura, aí está, por motivos preventivos, nem era tanto a parte terapêutica, era encontrar um espaço que efetivamente nós sabíamos que ele gostava. A Maria diz-nos que ele tinha dificuldades depois na toma do banho, vinha na procura para ele se começar a relacionar com a água e a ver como é que isto corria, mas também, aí está, a ver mais ou menos o que é que iam trazer dali. Chega-se com objetivos muito definidos, quando se está num tal caminho meio escuro? Na verdade, não. Eu acho que não há caminhos objetivos. Eu só queria perceber se ele gostava, se ele se sentia à vontade, se era um lugar seguro. Se ele se sentisse bem, nós íamos continuar. Precisamente, o Henrique precisa muito da segurança. Se nós fôssemos para um local com muitos miúdos, com muito barulho, muita não agitação. Ia resultar. Nós, hoje em dia, essa plena noção? Sim, completamente. Agora, se o Henrique se sente seguro, se sente bem, a motricidade melhora, a felicidade dele aumenta. A forma dele responder. Sempre que vamos para a piscina, o caminho é diferente do caminho da escola, do caminho das outras terapias. Sempre que vamos para a piscina, o Henrique mal vê que estou a virar ali numa rotunda, já está a dizer yay! É incrível, não é? Mas com o tempo fomos percebendo que o Henrique gosta não só da água, do trabalho que faz, da alegria que nos traz, quando ele faz alguma coisa bem, quando faz alguma coisa mal, que ele diz, ele sabe que não é ali, mas ele vai colocar ali, ele diz assim, não, e fica a olhar para a Sofia e fica a olhar para a mãe, a ver se elas dizem, ok, eu estou no caminho certo, e coloca as coisas direitinhas. Eu acho que era como eu dizia à Sofia, nós agora estamos numa transação de mudança de escola, vamos mudar as terapias para a tarde, felizmente encontramos as pessoas certas nas terapias e vamos continuar com as mesmas pessoas. É o tal acertar, não é? Exatamente, vamos fazer estas mudanças todas e eu já disse à Sofia, se nós conseguirmos, vamos tentar mais uma segunda vez, fazemos uma vez por semana, vamos tentar 2 vezes por semana, que percebemos que é mesmo este caminho, é o caminho certo para o Henrique. Certo. É um meio altamente regulador. Vocês notam que é altamente regulador. Sim. O que é que vocês levam da piscina para outros contextos? Ou seja, o que é que vocês notam que o meio aquático leva os vossos filhos para fora dali da piscina? Vocês conseguem depois ir a outras piscinas, ou mesmo que não seja espaço aquático, vocês consigam dizer assim, isto veio daquelas aprendizagens dali, da piscina, ou em algum momento isto vos passou na cabeça, de verem algum comportamento do vosso filho que dissessem assim, isto veio dali, do trabalho da piscina, ou de alguma coisa que vocês conseguiram identificar em algum momento? Eu noto muito isso, não sei se ias falar. Não, deixa. Eu noto muito isso porque se nós vamos a uma piscina, algo que antes nem molhava a pontinha do pé, quando nós íamos ele tinha muito medo, quando íamos para a praia, por exemplo, o pai ia dar um mergulho ao mar, ele chorava, ele gritava, ele nem deixava o pai ir ao mar. Agora não, a maior alegria dele chega à praia, chega à piscina. Agora o problema é vir embora, não é? O problema é vir embora, chega à praia, chega à piscina, é logo pai, mãe, mão, vamos para a água, vamos. É que isto depois aí está, também se reflete na família toda.
Aí Sim, está. sem dúvida. Por isso é que eu vos É uma pergunto, aquilo alegria. que se faz ali, naquele tanque, naquele espaço com água, porque para mim o que é importante, além de ver obviamente as aprendizagens que são inerentes ao contexto aquático, é o que é que vocês levam dali para fora. Eu muitas vezes digo isto até em contexto de formação, para mim pais que chegam e dizem, Sofia, eu não sei, ele em casa às vezes eu digo-lhe, João, tira os sapatos ou vamos vestir o pijama, ele não faz isto, aqui chega ao balneário e é automático. Ou seja, isto são coisas que eles levam deste contexto para fora e é isto que eu quero que aconteça. Sim, a parte da responsabilidade, de chegar e não só tirar para a água, Exatamente. de perceber quais são os limites dele, quando vamos para uma piscina que sabemos que tem uma altura que não é adequada para ele, Exatamente. ele já procura a parte mais baixa para começar e sabe até onde é que pode ir. Ok, eu a partir daqui não posso ir mais. E mesmo às vezes quando nas férias o pai se prolonga mais, ele sabe onde é que ele, Afonso, pode ir. A partir dali já é ou com o pai ou espera que o pai chegue outra vez ao pé dele. É um comportamento consciente. Exatamente. Okay? E isso é de extrema importância, ok? Porque a tal informação que às vezes chega a eles tão difusa, tão desorganizada, pode levar a um comportamento impulsivo, ok? Mas se existir, aqui está, este conhecimento de contexto, a forma como vou atuar, como vou responder adequadamente e socialmente a este contexto é de extrema importância. Por isso, eu quero que se saiba que a piscina, o contexto aquático, a intervenção psicomotora e meio aquático, não leva só aprendizagens do âmbito natatório, do âmbito associado à fase de adaptação ao meio aquático, de aprendizagem, mas leva uma abrangência muito maior que nós queremos. E às vezes vermos com os meninos no bordo da piscina, primeiramente sentado, às vezes pode passar uma sessão no colo, a brincar ali, estamos sempre a passar-lhe informação que à vista de fora pode não parecer nada, mas aquilo que nós queremos passar para eles traz muito, ok? E isto é extremamente importante. Nós neste momento temos um Afonso e um Henrique na piscina de 25 metros. Isto é importante que se diga. Em abordagens completamente diferentes, mas que são extremamente ricas. Nós temos um Afonso que está a nadar, ok? Nós temos um Afonso que está a nadar, que quando chegou primeiramente à nossa intervenção, e ele fez a avaliação dele em março de 2024, e portanto vamos aqui com 1 ano e meio, vamos pôr assim, de intervenção com ele, e quando o Afonso chegou, para ele era receber todo o estímulo que a água lhe desse. Ele percorria ali o tanque de aprendizagem, portanto ele tinha pé, e ele sabia até onde é que ia, ele tentou testar o pulso comigo e ele fugia de mim, ele saltava, ele chapinhava, ele mandava água no ar e portanto, eu lembro-me uma altura ao Pedro dizer, Sofia, só fiquei a observar, a ver o que é que a Sofia ia fazer, e pensei, ela não vai conseguir fazer nada dele. Nada. E ele disse, surpreendeu-me, quando a Sofia o foi buscar e o meteu à sua beira, ele começou a fazer aquilo que a Sofia está a dizer, e o Pedro disse, se calhar isto vai dar alguma coisa. E eu lembro-me dele dizer isso depois, porque ele pensou ao início, porque primeiramente eu tenho que os deixar à vontade, nunca posso reprimi-los, é um contexto que eles adoram e portanto tenho que os deixar à vontade e ele tem que sentir a consequência mediante aquilo que ele vai fazer e aí sim eu vou intervir. E tínhamos um Afonso assim, e neste momento é um Afonso que ainda na última sessão veio a fazer costas com braçada, com tudo, maravilhoso, não aguento ver aquele Afonso assim, ele está incrível. E depois temos um Henrique que, aí está, chegou a água aqui, não queria, aquele cabelo loirinho, sempre ele não queria nunca molhar, e temos um Afonso que está a mergulhar, começou assim na piscina, tanque de aprendizagem, e agora está a ir à piscina de 25 metros, numa profundidade para um menino que está quase a completar 4 anos, poderia ser muito assustador, porque não se esqueçam do histórico dele anterior, mas que vai à piscina, ele próprio procura ir sozinho, ele olha para nós de alguém vem comigo ou como é que isto vai acontecer? E nós vamos com ele vem sempre no meu colo, procura, muito amoroso, procura muito sempre o sentido de proteção. Eu acho que ele tem sempre em mim o sentido de segurança, de proteção, de tu não me vais deixar, eu sei que tu não me vais deixar, e ele vai até à parte mais funda, volta, já começa às vezes a procurar ali um bocadinho a parede, mas depois vai outra vez a mim. Portanto, temos aqui exatamente as mesmas formas de abordagem, as mesmas formas de chegar a ele, na mesma piscina, mas o objetivo final é outro, ok? E isto é importante que se defina, que a piscina não vai sempre oferecer a mesma coisa a cada criança, não vamos sempre querer o objetivo final do nadar. Com o Henrique, neste momento, não é isto, por exemplo, que nós queremos. Nós queremos que ele usufrua o máximo da piscina, no seu sentido de educativo para o meio aquático, dele saber como é que se deve comportar neste contexto, as suas noções dentro deste contexto, quer em profundidade,
e baixa profundidade, e depois tudo aquilo que a água lhe pode dar e que ele deve responder para a parte sensorial e todas as outras componentes que nós queremos. A parte do jogo, da brincadeira orientada, tudo isso a partir de um contexto que para ele é altamente motivador. E depois, como eu estava a dizer, o Afonso já estamos aqui numa perspectiva bem avançada naquilo que é a parte da natação para ele. Em algum momento vocês estabeleceram metas daquilo que, quando eles atingirem isto, a parte da piscina está feita, ou isto para vocês não é real? Não, é que o contexto para eles aconteça de uma forma livre, espontânea, e que no dia, por exemplo, que eles já não queiram vir à piscina, pode acontecer, não é? Que efetivamente não aconteça, e vocês estabelecem essas metas, ou simplesmente é deixar acontecer um contexto que para eles seja livre, espontâneo, lúdico, pedagógico? Como é que vocês veem este processo na piscina? Não, eu não meto metas. Certo. Para nada. Para nada. Para nada. Nós vivemos diariamente, dia a dia, não podemos meter metas. Sim. Quando falamos em relação ao Henrique, nós não podemos meter metas. A partir do momento que ele esteja feliz e que ele vá fazendo, houve dias piores, há dias piores, há dias melhores, mas felizmente estamos a passar uma fase muito boa e esperemos continuar essa fase muito boa, mas não vejo metas, eu vejo isto uma coisa para o futuro mesmo. Ok. Eu acredito que o Henrique, no futuro dele, que vai continuar com a água. Nós já pensamos tantas vezes em fazer uma piscina, tantas vezes. Falou nisso. E a Joana, algum dia meteu alguma meta nisto que é a relação dele com a piscina, ou com a intervenção na piscina? Não. Para vocês, nós não temos isso muito estabelecido em relação ao Afonso, não estabelecemos muitas metas no sentido das terapias. Acho que as terapias são uma coisa que tem que ir acontecendo de forma natural e que ele consiga absorver tudo que cada contexto tem para lhe dar. Não acredito que ele vá querer deixar a piscina por iniciativa própria, posso estar a dizer até, mas não acredito, acho que ele gosta verdadeiramente daquilo e acho que não será para desistir. Ok. Isto é só para se entender o seguinte: de um conjunto de terapias que normalmente as famílias estão integradas, que é a terapia ocupacional, fisioterapia, terapia da fala, as típicas que nós já conhecemos, há em determinada altura aquelas, olha, tivemos alta, dali, da acolá, já não faz mais sentido, por exemplo, agora a terapia ocupacional com integração sensorial. Há aqui algumas fases em que as próprias famílias, em conjunto com as equipas, ficam ao tempo determinado. Deste conjunto de terapias, que têm normalmente sempre a mesma forma estrutural e organizativa, vocês acham, porque isto não acontece, que a intervenção psicomotora em meio aquático deve fazer parte deste plano de conjunto de terapias, uma vez que em Portugal não é visto assim? Na minha opinião, sem dúvida. Eu acho fundamental. Sem dúvida. Eu não consigo ver aquilo. Porque é que hoje em dia um pediatra não prescreve? Exatamente. Eu não consigo distinguir a psicomotricidade em meio aquático de todas as outras que o Afonso faz. Eu acho não talvez... consigo dissociar sequer. Para mim é tão importante ele fazer... Será que é porque estamos numa piscina e se desvaloriza mais? Será que é isso? Eu acho que não, eu acho que é falta de conhecimento. Eu acho que sim, acho que é mais Eu acho isso. que é falta de conhecimento. Eu, pelo percurso que nós temos tido, nós estamos a ser seguidos pelo público, estamos a ser seguidos pelo particular, e acho que há muito desconhecimento da psicomotricidade em meio aquático. Acho que há muito desconhecimento. Acabam por ser vocês as vozes, daí a importância. Acabamos por levar isso. Ainda há pouco tempo fui a uma consulta, tivemos que ir a uma consulta e tivemos com um médico que não conhecíamos, e falámos sobre isso, acabámos por falar, e eu falei com o Henrique, que estava dentro do espectro do autismo, e ele disse, o meu filho também está com um problema do espectro do autismo. E eu falei na psicomotricidade. Ele disse, a sério, eu não conheço, olha, eu vivo na Maia. Eu disse, é mesmo na Maia, imagina, estamos tão perto e sem saber. E ele é médico e tem um filho também dentro do espectro do autismo. Ou seja, eu acho que há muito falta de conhecimento destas coisas. Porque isto é uma luta nossa. Muita falta Aliás, de conhecimento. a psicomotricidade faz parte do RTP do Sim. Em contexto escolar, clínico, mas em contexto de piscina nunca somos vistos assim. E é por isso que eu digo, será que é porque é o contexto que nos minimiza? Porque a minha perspectiva deveria ser um contexto que amplificasse, que aumentasse esta importância, porque é um contexto tão diferenciador em que os profissionais têm que ser altamente especializados para esta área, porque nem todos vão para dentro da água.
porque nem todos têm habilitação para meio aquático, porque nem todos têm a vontade e parte pessoal para meio aquático, ok? O meio aquático é um meio bastante exigente em termos físicos. Imaginem, vocês vão 40 minutos, nós estamos lá um dia inteiro. Pois. Dentro da água. Uma piscina, com o ar saturado, aquecido, dentro de água, é extremamente exigente e, portanto, mesmo em termos de profissionais, não é fácil. E depois, é um contexto que, às vezes, quando dizemos que fazemos a terapia em meio aquático, destinado a diferentes diagnósticos, não só aquele que falamos cá hoje, sério? Sim, mas parece que às vezes ainda somos minimizados. Por isso eu pergunto à vossa perspectiva enquanto famílias, até que ponto é que nós também não deveríamos estar integrados neste plano de conjuntura? Eu faço muito forcing nesse sentido e faço para que isto aconteça, por exemplo, marcando a minha presença em reuniões multidisciplinares, com a escola, com os ambientes clínicos, para que nos leve a conhecer aquilo que nós fazemos, a nossa importância e depois quando chegamos, sério, é isto? Afinal não é só natação. Porque às vezes há muito esta ideia, mais uma vez, não é só natação, pois claro que não é só natação. A parte da avaliação que nós fazemos com vocês também é uma forma, mais uma vez, de conseguirmos documentar e salvaguardar aqui mais uma vez a importância que esta intervenção tem, mas era importante, mais uma vez, perceber aqui a vossa perspectiva também enquanto famílias. Se para vocês está no mesmo nível de importância aquilo que é a psicomotricidade em contexto aquático, como são as outras terapias também. E é importante ouvir-vos, sim, e já percebi. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Sim. Olhando agora para aquilo que vocês têm deste percurso dos vossos filhos em ambiente aquático, tal como eu dizia, o Afonso começou em março de 2024, o Henrique começou em junho de 2024. Olhando agora com este ano e meio mais ou menos cada uma que vocês têm, a vossa perspectiva em relação àquilo que traziam quando começaram e àquela que têm agora, em que é que se alterou? Ou em nada se modificou? Maria? Na minha opinião, alterou tudo, mudou tudo. O Henrique teve uma evolução brutal, seja a nível de comunicação, seja a nível de motricidade, tudo. Eu acho que passou de ser vamos experimentar, passou a ser definitivo. Vamos continuar a fazer a terapia, vamos continuar. Eu acho que o Henrique está muito feliz a fazer a piscina e vamos continuar. É a parte mais importante. Para além da evolução que o Henrique tem tido, maravilhosa, brutal, como eu costumo dizer, o Henrique está feliz. E nós vamos para os sítios onde o Henrique está feliz. Sim. E isso é muito importante enquanto família, claro que sim. E a perspectiva da Joana ao longo deste ano e meio? Foi-se alterando, foi-se mantendo? Ou seja, vai-se para uma coisa ao início que nem se sabe bem o que é e depois, o que é que trouxe? É muito isto, nós não tínhamos expectativa e realmente deve ser das coisas que eu mais gosto de fazer, portanto. Nós sabemos que de uma forma geral o meio aquático é um meio bastante prazeroso e de gosto pelas crianças nas perturbações de espectro do autismo. E a felicidade dele de conseguir fazer as coisas, eu já posso, quando fomos comprar as barbatanas ele só se dizia, mas eu vou mesmo, ia mesmo para levar. Chegou à piscina com elas calçadas. Afonso, ainda não é para calçar as barbatanas. Não, eu quero estar com as barbatanas. Foi muito difícil. E até esta evolução que ele próprio sente. Sim, portanto, sim. Ele sabe, na semana passada, ele sente que está a nadar de costas. Aliás, eu tenho um post sobre isto. A primeira vez que eu levei o Afonso para a piscina grande, aí eu coloquei com o apoio de esparguete à frente e o deixei para ver como é que ele reagia, só com o apoio de rolo, sem ser o meu apoio direto, deixei com o rolo e ele, eu estou a voar! E ele com aqueles olhos azuis, naquela água, a regalar, aquilo bateu-me que eu não vos sei explicar. Aquilo entrou dentro de mim e eu, o que este miúdo está a dizer é verdade. Pois. A sensação que ele tem. E mesmo figuramente olhando para ele, aquilo foi mesmo bonito de ver, com aqueles olhos azuis, assim, todo aberto, ele para mim, eu estou a voar! Eu digo-vos uma coisa, eu acho que quem ouve pode achar que é que exagero, não é. É quem se vir aquele menino e o que ele gosta de água e a reação que ele teve, que me levou a criar um post depois quando foi o 25 de Abril, em que eu pus, o Afonso sentiu a verdadeira liberdade na água, daquilo que aquilo transmite.
e em que eu pus a frase dele, eu estou a voar, ele teve a sensação de voar dentro d'água. Não sei se há outra definição possível para aquilo que ele sentiu. Foi maravilhoso. E é essa expectativa que nós não criamos e que agora vemos naquilo que ele diz, naquilo que ele fala, da maneira como ele fala da piscina, nos vídeos. Já viste os vídeos de hoje? Eu Sabe quero que ele tem ver pedido sempre para filmar. E ele, a avó carrega no play. Ai, ele é muito engraçado. E a avó, eu já estou a filmar. Ele, pause. E ele é muito engraçado. Ou fosse tu agora, não vais estar sempre. Isto é que ele quer mesmo que eu filme. Ele é muito engraçado. Então, porque ele quer ver. E depois ele vê e diz, olha eu aqui. E essas conquistas que ele tem noção, ele tem essa noção quando está na água, não é? Mas quando vê os vídeos, quando vê que consegue fazer, isso também é muito importante no desenvolvimento deles. Isto é aquilo que eu vos dizia eu não quero que aquilo fique só ali. Porque se eles tiverem um sentido de autoeficiência, autoeficácia, eu consigo o sucesso, porque em todos os contextos, aquilo que normalmente, e não me levem a mal os outros contextos que podem ver isto, mas normalmente vão sempre pela perspectiva do que eles não são capazes. Porque este menino não fala, porque este menino não é capaz disso, porque este menino não lê, porque este menino não escreve. E o que é que eles são capazes de fazer? Alguém já parou para pensar nisso? Vão sempre pelo aquilo que não é capaz. Vamos ver o que é que eles são capazes. À primeira vista, da maneira que o Afonso chegou à piscina, eu poderia dizer ele não é capaz de nadar. Não sei, ele é que me vai mostrar. E ao fim de 1 ano e meio ele está a nadar. Quando o Henrique chegou, ele não vai molhar a cabeça. Se eu for sempre nesta perspectiva, eu não vou sair dali. Portanto, eu tenho que o trabalhar no sentido contrário. Boa! Tinha uma pinga na cabeça. Foi brutal a pinga na cabeça. Ok? E a partir dali vamos buscando mais. Vamos sempre na perspectiva. Isto é a minha visão, ok? Não, do que é que ele é capaz e o que é que ele mostrou que é capaz. E eu vou sempre puxando a fita nesse sentido. Eu quero é que tu me mostres o que é que tu és capaz. E depois vou estabelecendo limites àquilo que eu vejo que fica mais ou menos ajustado ou desajustado. É nesta perspectiva. Portanto, quando eu vejo que eles me respondem desta forma como eu quero, efetivamente acho que é por aqui o caminho, né? E espero que assim seja. Eu tinha uma última questão para vos fazer, para fecharmos aqui o segundo episódio, para não alongar muito, que é, numa única palavra, Joana, qual é o seu sentimento quando vê o Afonso na piscina? É a felicidade dele. Felicidade. É incrível. E Maria, qual é o seu? Eu acho que é um bocadinho para a felicidade também, para a alegria que ele está. Eu derreto-me completamente. Porque é isso que eu há bocado também lhe dizia. Ele nem sequer sabe que ele está a ser trabalhado de muitas maneiras. E isso... Eu também sou rígida com eles, ok? Não achem que claro isto é só... Eu tenho que ser, ok? E a Joana sabe que eu com o Afonso ainda sou mais. Porque o Henrique ainda é muito pequenino, para eu às vezes ser assim mais rígida com ele. Mas com o Afonso, Afonso, não. Porque eu sei que ele é capaz. E se eu deixar que ele vá ladeira abaixo, quando ele já começa a esticar-me muito de vou brincar porque eu dou-lhe sempre aqui a parte depois de consequência final positiva, que é o deixá-lo ir à piscina pequena, porque ele lá tem domínio completo e eu dou-lhe sempre esse reforço final no final da sessão, 5 minutos finais, mas se ele começa já antes que era piscina, fosse ok, não fazemos mais nada, ok? E eu, portanto, tenho que lhe estabelecer aqui limites. E ele tem essa percepção completa de quando é para trabalhar e quando não é. Mas ele trabalha de uma forma sem tolerância ao esforço, ok? Para ele não há um esforço aplicado. Trabalha de uma forma positiva, mas com limites, sem perceber. Pois, é isso. É isso mesmo. Portanto, terminamos aqui o segundo episódio, percebendo então aqui qual é o poder que a água tem sobre as perturbações do espectro do autismo e qual é o poder que estas famílias têm sobre aquilo que é uma sociedade imposta com regras, com exigências, em que elas têm que procurar o seu espaço no meio de uma imensidão como pode ser o meio aquático, mas encontrar um espaço delas. E é isso que eu queria passar para aqui, está bem? Obrigada pela vossa participação. Obrigada a nós. Está bem?